Enquanto alguns parlamentares brasileiros pedem ajuda internacional e são aplaudidos como defensores da democracia, outros fazem o mesmo e são tratados como criminosos. Estamos falando de Eduardo Bolsonaro, deputado federal licenciado e também filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele está sendo alvo de mais um inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal. E o motivo? Por denunciar nos Estados Unidos as arbitrariedades cometidas por membros da nossa própria justiça, especialmente pelo ministro Alexandre de Moraes e também pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Para muitos, Eduardo está exilado. Para outros, ele é um traidor. Mas aí eu te pergunto, desde quando pedir ajuda internacional virou crime? E por que só agora isso é considerado violação da soberania nacional? Olha, o que está em jogo aqui é muito mais do que um mandato parlamentar. Nós estamos diante de uma tentativa clara de calar opositores, de intimidar vozes dissonantes e também transformar o Brasil num regime de exceção, se é que já não se transformou. No dia 26 de maio, o Supremo Tribunal Federal acatou um pedido da Procuradoria-Geral da República e autorizou a abertura de um inquérito contra o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. A decisão foi assinada pelo presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, e o caso foi entregue mais uma vez, por coincidência, ao ministro Alexandre de Moraes, o mesmo relator dos inquéritos das fake news do 8 de janeiro e também de todos os processos que envolvem a família Bolsonaro. Segundo o procurador-geral Paulo Gonet, Eduardo Bolsonaro estaria articulando junto ao governo dos Estados Unidos a imposição de sanções contra autoridades brasileiras. Entre os alvos estariam ministros do STF e também a própria PGR, no caso Paulo Gonet, e integrantes da Polícia Federal. No documento obtido pela imprensa, Gonet afirma que Eduardo Bolsonaro atua de forma intimidatória contra os agentes públicos brasileiros, especialmente os que estão envolvidos nas investigações contra o seu pai e aliados. De acordo com a narrativa da PGR, o filho do ex-presidente estaria promovendo uma pena de morte civil internacional ao buscar sanções como o bloqueio de bens, a cassação de vistos e também restrições comerciais nos Estados Unidos contra os responsáveis por aquilo que ele denuncia como abuso de autoridade. Ou seja, na prática, Eduardo Bolsonaro está sendo acusado de usar os meios legais e diplomáticos à sua disposição para denunciar abusos cometidos no Brasil. Uma atitude que, se fosse tomada por outro grupo político, provavelmente seria exaltado como resistência democrática. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro reagiu à notícia com firmeza. Segundo ele, a abertura do inquérito apenas confirma o que sempre denunciou. O Brasil vive hoje sob um estado de exceção. O PGR Paulo Gonet acaba de abrir um inquérito contra mim, alegando que a minha atuação aqui nos Estados Unidos pode configurar o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, cuja pena pode chegar a 12 anos de cadeia. Essa medida, injusta e desesperada, só configura aquilo que sempre falamos. O Brasil vive um regime de exceção, onde tudo no judiciário depende de quem seja o cliente. Já que no passado, a esquerda fez ações internacionais muito mais agressivas contra os ministros do STF, ou mesmo a instituição da Presidência da República, e nunca foram sequer investigados. Eduardo também relembrou um ponto importante. No passado, a esquerda promoveu campanhas internacionais muito mais agressivas contra o governo Bolsonaro e nenhuma delas foi alvo de investigação judicial. Mais do que uma denúncia pessoal, Eduardo vem se posicionando como uma voz de alerta sobre o que considera um desequilíbrio grave nas instituições brasileiras. O judiciário, segundo ele, deixou de ser imparcial e passou a ser uma ferramenta de repressão política. Durante o governo Bolsonaro, não foram poucos os episódios em que parlamentares da esquerda recorreram a organismos internacionais para denunciar o presidente. Lindenberg Farias, o mesmo deputado que hoje pede a abertura de inquérito contra Eduardo e também a sua cassação, fez diversas viagens ao exterior para denunciar supostos ataques à democracia no Brasil, e ele nunca foi investigado por isso. Outros parlamentares de esquerda, que também participaram de audiências na Comissão de Direitos Humanos da ONU, levaram denúncias ao Parlamento Europeu e mantiveram diálogo direto com fundações e ONGs estrangeiras.
eles também sempre foram tratados como defensores da democracia. Inclusive, o próprio Luiz Roberto Barroso, enquanto presidente do TSE, ele chegou a se reunir com membros do governo americano e representantes de empresas de tecnologia para articular uma espécie de blindagem institucional antes das eleições de 2022. Ele também não sofreu nenhuma consequência. E tudo isso foi visto pela grande mídia e por boa parte do sistema como algo natural e até necessário. Mas quando um deputado conservador, representante de milhões de brasileiros, decide fazer o mesmo, aí é crime. Na semana passada, o secretário de Estado americano Marco Rubio ele fez declarações contundentes que agitaram os bastidores diplomáticos. Rubio afirmou com todas as letras que as sanções contra autoridades brasileiras estão aí sendo consideradas, especialmente diante de denúncias de prisões arbitrárias, de censura e também de perseguição política. Ele citou, inclusive, o caso de Clesão, apoiador de Bolsonaro, que acabou morrendo na prisão sem a condenação e também em circunstâncias, no mínimo, suspeitas. Rubio deixou claro que os Estados Unidos eles estão aí observando atentamente o comportamento das autoridades brasileiras e que a Lei Magnitsky, um dos instrumentos mais poderosos da diplomacia americana, ela pode sim ser usada contra os ministros, contra procuradores e também agentes públicos que estejam envolvidos em violações de direitos humanos e perseguição de opositores. Ou seja, Eduardo Bolsonaro ele não está inventando uma narrativa, ele está alertando sobre uma realidade que já está sendo discutida no mais alto escalão do governo americano. Desde março, Eduardo Bolsonaro se afastou oficialmente da Câmara e se estabeleceu nos Estados Unidos. A princípio, muitos viram isso como um gesto de prudência, mas com o tempo ficou claro que ele está engajado numa missão diplomática informal. Eduardo ele tem se reunido com congressistas americanos, senadores, jornalistas, juristas e líderes de think tanks. Em cada uma dessas reuniões, ele apresenta relatórios, provas documentais e também denúncias sobre o que vem ocorrendo aqui no Brasil. Portanto, trata-se de uma articulação legítima, feita à luz do dia, com o objetivo de alertar a comunidade internacional sobre o avanço autoritário do judiciário brasileiro. E não se trata apenas da defesa do seu pai. Trata-se de preservar o mínimo de equilíbrio institucional e também garantir de que qualquer cidadão, seja de esquerda ou de direita, tem o direito de se manifestar, de criticar e também de ser julgado por um sistema que respeite o devido processo legal. O inquérito contra Eduardo Bolsonaro surge num momento delicado para o Supremo Tribunal Federal. A corte, que deveria ser guardiã da Constituição, tem sido cada vez mais criticada por concentrar poder, por censurar conteúdos, prender adversários políticos e conduzir investigações sem o aval do Ministério Público. A figura do ministro Alexandre de Moraes, em particular, ela passou aí a representar um símbolo de excessos, no mínimo. Acumulando funções de investigador, acusador e também julgador, Moraes tem protagonizado episódios que seriam impensáveis numa democracia madura, somente em ditaduras. A perseguição judicial a Eduardo Bolsonaro não é um caso isolado, faz parte de uma estratégia mais ampla de deslegitimar qualquer forma de oposição, seja ela feita dentro do Brasil ou até mesmo fora dele. Bom, e é aqui que a hipocrisia fica mais evidente. Quando a esquerda recorre a entidades internacionais, é celebrada como corajosa e progressista. Já quando Eduardo Bolsonaro faz o mesmo, ele é acusado de conspirar contra a soberania. Quando o ministro do TSE se reúne com embaixadores estrangeiros e representantes do governo americano, isso é visto como prudente. Mas quando um deputado de oposição faz articulações semelhantes, é taxado de traidor. Se essa não é uma justiça seletiva, então o que é? Olha, o verdadeiro motivo por trás do inquérito é muito claro: silenciar quem pensa diferente, intimidar qualquer um que ouse erguer a voz contra os abusos de poder. Eduardo Bolsonaro se tornou aí um símbolo incômodo para o sistema. Ele está fora do alcance imediato da repressão e, portanto, ele tem aí visibilidade internacional e também acesso direto a figuras influentes do governo americano. Por isso, ele precisa ser destruído judicialmente, politicamente
e também simbolicamente. E o inquérito recém-aberto é mais uma peça dessa engrenagem autoritária aqui do Brasil. E assim chegamos à pergunta mais importante de todas. Quem está traindo o Brasil? Será Eduardo Bolsonaro por denunciar abusos e lutar pela liberdade? Ou são aqueles que manipulam as instituições, que perseguem adversários, escondem-se atrás da toga e usam a Constituição como escudo para cometer arbitrariedades? Olha, não existe soberania nacional sem liberdade. E não existe democracia sem oposição. Se defender a liberdade virou crime, então é sinal de que algo está muito errado com o nosso país e faz tempo. Se você acredita na liberdade de expressão, na justiça imparcial e num Brasil onde a oposição possa existir sem medo, compartilhe este vídeo. Inscreva-se no canal Impávido Colosso, ative as notificações e ajude a espalhar a verdade. Porque o que está em jogo aqui não é apenas o futuro de uma família. É o futuro da democracia brasileira.